Eu tenho receio de mudar de profissão. Eu tenho receio de largar tudo e começar do zero. Eu tenho receio de me arriscar em uma área nova. Bom, pessoal, você que tá muitas vezes infeliz com o seu trabalho, não está contente com a sua carreira, seja por conta do seu chefe, seja por conta do trabalho que você não gosta, algo que te deixa chateado e você se submete todo dia a continuar fazendo aquilo que você não quer fazer, simplesmente por medo de arriscar, por medo de começar do zero, por medo de fracassar. Então eu vou contar uma história rapidinho para você que tem o sonho, queria mudar, queria trabalhar como analista em licitações, se profissionalizar, seguir essa carreira fazendo exatamente o que você gosta, optando, decidindo se você quer trabalhar por conta própria, se você quer arrumar emprego, se você quer ser autônomo, que são as múltiplas possibilidades que o analista de licitação pode atuar. Ele escolhe como ele vai atuar, ele escolhe com quem ele vai trabalhar. Mas o medo muitas vezes impede de você chegar, de você dar o primeiro passo. E aí eu vou contar uma história muito rápida para vocês, que é a história do meu pai, Mário Viana. O meu pai, ele é formado em matemática pela USP, ele veio de uma família muito humilde, né? Meus avós, minha avó era costureira, perdeu um marido muito cedo, teve que criar sozinha os 4 filhos. E meu pai, ele se formou aos trancos e barrancos na USP, porque era uma faculdade na época que não era paga, e aí ele conseguiu passar em matemática e ele foi estudar, se tornou professor de matemática. E depois, com o tempo, ele acabou arrumando trabalho na antiga Telesp, né, Telefônica. E então lá ele trabalhava em outras áreas que não tinha nada a ver com licitação, mas ele tinha sérios problemas com o chefe dele. E todos os dias minha mãe fala que meu pai chegava em casa falando: amanhã eu vou pedir demissão, amanhã eu vou pedir demissão, amanhã eu vou pedir demissão. Mas com 3 filhos pequenos, o amanhã não chegava nunca. E os problemas continuavam, cada vez ele ficando mais frustrado, né? Desenvolveu até uma gastrite, quase uma úlcera nervosa. E chegou um belo dia, num final de semana, já não bastavam os problemas com o chefe no dia a dia, ele simplesmente foi para um jogo de futebol com os amigos do trabalho para se divertir e o chefe dele estava lá. E o chefe dele criou uma confusão no meio do jogo no final de semana. E aquilo foi a gota d'água, onde ele pensou: não, aqui não, eu aguento de segunda a sexta-feira, aqui não dá. E com todo aquele desgosto que ele estava aguentando há muito tempo, ele mirou a bola e acertou uma bolada, né? Chutou realmente com toda a força no chefe. Isso causou o seguinte problema: naquela época ninguém sabia trabalhar com licitações. E na antiga Telefônica, na Telesp, né, aquele era o momento onde alguém precisava implementar as licitações e ninguém queria mexer, então aquilo ficava jogado num canto e ninguém fazia nada, né? Não tinha a fiscalização que a gente tem hoje, estava longe naquela época. E daí, então, depois dessa briga que aconteceu no final de semana, na segunda-feira, quando meu pai chegou para trabalhar, o chefe dele estava esperando ele lá na porta. E todo mundo ansioso, porque todo mundo tinha certeza que ele seria demitido, né? O chefe ia arrumar algum jeito de demiti-lo. Quando ele chegou para trabalhar na segunda-feira, o chefe dele estava esperando ele na porta e falou: Mário, você tem um mês para implantar as licitações aqui dentro da Telefônica. Se em um mês você não implantar as licitações aqui dentro da Telefônica, você está no olho da rua. Então, Tom, se vira. Um matemático, sem nenhum tipo de formação jurídica, com ninguém para ajudá-lo, não tinha nenhum advogado na família, nada, falar, tem um tio que é advogado, tem nada, não tinha ninguém, não tinha nem ajuda de lado nenhum, não tinha nenhum amigo, não tinha nenhum círculo onde ele pudesse buscar ajuda com algum advogado, não tinham cursos naquela época, né, não estava ainda nascendo a questão das licitações aí, e aí ele ficou um mês. Ele se matou de estudar. Eu lembro que minha mãe falou que os cabelos, né, dele eram bem escuros, ficou tudo branco e caía assim na mesa, né? Dava para fazer uma peruca com o que caía em cima da mesa. E ele estudou. Um mês depois, ele implantou as licitações lá na Telefônica e não somente isso, ele começou a replicar, ele começou a ensinar
os outros colegas para que o sistema realmente funcionasse. Ele conseguiu implementar e fazer toda uma organização de sistema, de legislações, enfim, ele colocou a máquina para funcionar. E foi aí que ele encontrou uma das suas grandes paixões. Ele gostou tanto da área que aí ele foi a fundo, se aprofundou, se tornou professor de licitações e fundou a Vianney Consultores em 1989. Quer dizer, meu pai entrou para o mundo das licitações com mais de 40 anos, sem ajuda de ninguém, sem nenhum método, sem nenhum curso passo a passo para ensinar a rota para ele, sem nada disso. Foi, se aprofundou, se matou de estudar, perdeu todos os cabelos, mas conseguiu implantar, conseguiu trabalhar. E se não fosse essa história, eu também não estaria hoje aqui. Mas qual que é a moral? O que eu quero falar para você? Muitos alunos, muitos seguidores às vezes me procuram e falam: Flávia, eu tenho receio de me arriscar, de mudar de área, de começar do zero, ou por medo realmente de largar tudo, de reconstruir, ou por medo muitas vezes até da idade. Alguns falam: eu tenho idade avançada. Então meu pai começou depois dos 41 anos, do zero, sem ajuda, sem nada, implementou. O que eu quero dizer é que esse caminho não é um caminho que está somente acessível para quem já é advogado, que somente é acessível para quem já está na área, somente é acessível para quem tem ajuda, nada disso. Lá atrás era muito mais difícil. Hoje você tem como buscar auxílio, você tem como buscar bons métodos que vão te preparar, que vão te dar todo o passo a passo nas mãos, que vão te profissionalizar para que você consiga atuar. Então, o que eu quero falar para você hoje é: não tenha medo, seja por conta da sua idade, seja por conta de começar do zero, porque não tenha medo, porque se você não der o primeiro passo, aí sim que você nunca vai saber se você poderia ter alcançado aquele sonho que você buscava. Eu quero trabalhar com a minha esposa, quero abrir uma empresa com a minha esposa para participar de licitações, eu quero abrir a minha empresa de consultoria, eu quero prestar consultoria em licitações, quero participar de licitações, ou eu quero buscar uma vaga de emprego como analista de licitação, que é uma área realmente apaixonante, uma área com poucos profissionais realmente bons, profissionais que realmente se dedicam, profissionais que querem arregaçar as mangas, se dedicar, colocar a mão na massa, se dedicar aos estudos para serem profissionais diferenciados, que são aqueles que realmente vão alcançar os frutos. E frutos, eu falo, é tudo, tá? Não é só faturamento. Faturamento sim, claro, mas também níveis de satisfação pessoal, profissional com a sua carreira, trabalhando com o que você gosta, com o que você quer, com o que você almeja e com as pessoas que você gosta. Não ficar engolindo sapo, nem passar pelo que meu pai passava lá na telefônica. Então não espere chegar a briga, a discussão do jogo de futebol. Faça o que você tem que fazer agora. Se você não tentar, aí sim você pode se dar como fracassado, como vencido, porque você sequer tentou. Você continua acomodado na sua zona de conforto, esperando alguma coisa cair do céu, e isso não vai acontecer. Então chega de desculpa, chega de colocar a culpa nos outros. Aqui é uma profissão que depende de você, depende só da sua disciplina, do seu comprometimento, da sua força de vontade e de colocar a mão na massa, de fazer acontecer. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui, ativa também no sininho as notificações para você sempre receber os conteúdos aqui dos analistas em licitações. Curte, deixa seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo.